Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e eu vou mostrar como formatar o CPF de maneira correta. Então olha aqui, ó. Temos aqui os CPFs, tá? Alguns têm menos números, outros mais números, mas por que isso? Quando você tem um CPF com zeros à esquerda, por exemplo, esse daqui, ó, se eu colocar 2 zeros à esquerda, porque o CPF é 004 698 746 50. Só que quando eu coloco os zeros à esquerda no Excel, o que acontece? Ao confirmar, esses 2 zeros à esquerda desaparecem. Tá? Só que eu preciso deles como CPF. Né? Ele possui esses zeros, então ele tem que aparecer. Então a forma ideal é você formatar os números, né? Realmente como CPF, ou seja, sabe aqueles pontinhos que aparecem? Então ponto, ponto e traço. Né? Só que eu não vou digitar isso aqui. Tá? Eu vou formatar, eu vou desfazer e eu vou aplicar uma formatação. Primeiro eu vou aplicar, né, eu vou fazer de duas formas. A primeira delas vai ser com o formato de número, tá bom? Então eu seleciono todo o intervalo, venho aqui na guia página inicial e aqui no grupo número, clicando no indicador de caixa de diálogo, eu venho até o personalizado. E aqui eu consigo criar realmente um formato personalizado. Então, como que eu devo fazer aqui? Então, eu apago normalmente, né? Toda a célula tem um formato geral, como padrão. Então, aquelas células que eu selecionei estão com formato geral. Então, o que eu vou fazer? Criar o formato novo. Os CPFs, pode ser que ele tenha um zero à esquerda, 2 zeros à esquerda. 3, sinceramente, eu nunca vi. Mas, se existir, você pode aplicar aqui prevendo essa possibilidade, com 3 zeros à esquerda, seja lá quantos for, no caso até 3. Então o que eu faço? Eu coloco 3 zeros. Esses números que eu estou colocando aqui, no caso 0, eu estou definindo o seguinte, estou dizendo aqui para o Excel, através do formato de número, dizendo para ele assim, olha Excel, coloca os 3 primeiros números, então cada uma dessas posições representa cada um dos números, iniciando da esquerda para a direita. Então, caso eles não existam, né, no formato completo de 11 números, ele completa com zeros, até 3 zeros à esquerda. Após os 3 números iniciais, o que eu devo fazer? Eu devo colocar um ponto. Então, eu coloco aqui barra invertida, ponto. Essa barra invertida, ela significa o seguinte, estou dizendo aqui para que o Excel coloque, ou seja, adicione um ponto, certo? Após a terceira posição. Então, a barra invertida diz que o próximo caractere, o próximo símbolo, que no caso é o ponto, vai ser incluído, tá? Não está participando das posições dos números. Então, eu vou continuar aqui, né? Como os próximos números, eles normalmente não vão ser zeros, né? Então, eu coloco aqui o jogo da velha, porque é para colocar exatamente o número do jeito que ele está. E se caso tiver números à esquerda, se tiver as 11 posições, o zero também, ele também coloca o número que realmente está lá naquelas 3 primeiras posições. Então agora tem que colocar mais um ponto, barra invertida, tá? Tem que ser barra invertida. Essa barra invertida ela se chama escape, dizendo que o próximo caractere deve ser incluído naquela posição. E agora faltam mais 3 posições, mais 3 jogo da velha, né? Ou hashtag. E na sequência eu coloco um traço mais 2 posições, tá bom? O traço eu não preciso colocar a barra invertida, tá? Porque ele já entende que é um caractere que deve ser incluído. Pronto. Perceba que aqui ele já mostra o primeiro CPF, né, que eu selecionei daquela lista, e já mostra como que vai ficar. Eu vou clicar em OK para ver como que fica. Olha lá, realmente aplicou o formato do CPF. Se eu der um duplo clique editando a célula, pode ver ó, que realmente o conteúdo da célula é aquele, tá certo? Olha lá, o conteúdo da célula é aquele. Porém, o formato é esse que eu acabei de definir. Agora vamos para a segunda maneira da formatação do CPF. Nesse caso, eu vou aplicar em uma outra célula, tá bom? Então, a princípio, eu vou fazer o seguinte. Se eu colocar aqui assim, ó, igual esta célula, ele mostra exatamente o formato, inclusive o formato de número, tá bom? Então eu vou desfazer, tá, esse formato de número que eu acabei de criar e vou aplicar na célula ao lado, tá bom? Eu vou utilizar a função
texto, texto, seleciono aqui a célula e aqui eu defino o formato de número, só que tem que ser entre aspas, tá bom? Tenho que definir sempre entre aspas. Então o que eu faço? Eu coloco exatamente aquela expressão 000, barra invertida, ponto, jogo da velha 3 vezes, nas próximas 3 posições, barra invertida, ponto, que é o escape, mais 3, jogo da velha, traço, mais 2 posições com jogo da velha, tá bom? Fecho aspas, fecho parênteses, certo? E confirmo. Pronto, olha só, acabei de definir, né, o formato de número através da função texto. Então, com ela você consegue aplicar um formato de número utilizando essa função. Tá? Vou aplicar para as demais, olha só que interessante. Tá ok? Como eu havia desfeito, né, esse formato de número, então eu vou pegar exatamente daqui, ó. Seleciono, Ctrl C, tá? Eu vou selecionar aqui e vou aplicar novamente o que eu acabei de fazer, tá? Com formato de número, seleciono, colo, Ctrl V e OK. Então está aí as duas formas, né, de se aplicar o formato de número em CPFs, tá ok? Então é isso aí, não deixa de se inscrever no canal, tá? Sempre tem dicas aí interessantes para fazer elevar cada dia mais o seu nível de conhecimento no Excel. Então, forte abraço e até a próxima.